Para debater a segurança no trânsito, recebemos Cecília Bellina, psicóloga especializada em psicologia do trânsito, e Henrique Serafim Gomes, advogado especializado em direito de trânsito. Participe, mande suas perguntas através do nosso portal de conteúdo e também pela nossa página no Facebook. Os endereços vão aparecendo aí, na sua tela. Boa tarde, muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Boa tarde. Vamos começar então a conversa com esses números do IBGE, né? O que chama a atenção aí é que metade da população não usa o cinto no banco de trás. O que explica esse comportamento? Exatamente, né? Metade não usa no banco de trás e muitos ainda não usam no banco da frente. Eu viajo muito até com a própria psicologia do trânsito e eu percebo que o próprio Rio de Janeiro, São Paulo, ainda aceitou mais a norma. O Rio de Janeiro mesmo, nós temos um número menor usando cinto de segurança na frente. Quanto mais você vai para o Brasil afora, menos você encontra pessoas usando cinto de segurança. Tanto faz na frente ou atrás, a proteção é a mesma. Você usar na frente, você se protege. Você usar atrás, você protege a você e a pessoa que está na sua frente. Há 20 anos existe a multa, tá? Só que assim, na frente todo mundo enxerga, né? Porque os guardas enxergam, então eu tenho que usar para não ser multado. Não é para não sofrer um acidente e não sofrer as consequências de um acidente. É porque para não ser multado. Justamente. E atrás já o guarda não enxerga. Como colocou o próprio taxista ali, eu peço para o passageiro colocar, porque eu já recebi multa, né? Quer dizer, parece assim, está chegando um guarda, coloca aí o cinto rapidinho. Exatamente. Doutor Henrique. Eu acho que quando tem a punição da multa, a pessoa justamente pensa dessa forma. Mas eu acho que aí nós temos duas questões. Primeiro, é a educação no respeito ao Estado, fazer campanhas educativas, demonstrando as consequências do porquê usar o cinto, porquê não usar, o que acontece quando não usa, que nessas imagens que foram passadas até desses modelos, desses bonecos, o que realmente de fato acontece. E é importante também que haja uma punição, e essa punição ela de fato aconteça para o motorista, né? Porque hoje existe uma preocupação de qualquer motorista, vou ter a carta suspensa, vou ter a carta cassada, vou ter meus pontos, mas as punições administrativas, ela não tem uma eficácia de fato. Porque hoje a pessoa perdeu a habilitação por excesso de ponto, ele tem que entregar a carta, então ele entrega, pega o carro e vai trabalhar. Porque se ele for pego dirigindo, não vai acontecer nada com ele, vai ganhar mais uma multa, ele vai ser cassado por 2 anos, mas ele vai continuar dirigindo esses 2 anos. Não é crime dirigir com habilitação vencida, suspensa ou cassada. Então, quando isso se tornar crime, ele vai pensar 2 vezes em qualquer multa, seja uma multa de estacionamento, seja uma multa de cinto de segurança, seja uma multa de rodízio, porque as multas geram suspensão. A suspensão vai gerar um crime se ele continuar dirigindo. Hoje não é assim. Então, a punição é importante. É importante que a lei ajude ao administrativo, que hoje tem punições administrativas, só que elas acabam não sendo eficazes, porque não vai haver uma punição criminal. No caso da embriaguez, por exemplo, a lei seca que veio com toda a força, com um grande apoio, hoje as pessoas mudaram o seu comportamento. Por quê? Porque existe uma sanção criminal para ela. Porque se não houvesse, as pessoas continuariam dirigindo embriagado, pontos na carteira, suspendendo a carta e continuariam dirigindo. Então, o mesmo tem que acontecer com o cinto de segurança, com a segurança das pessoas. Aquele motorista que não prezar pela segurança dos demais passageiros, ele tem que ser punido, tem que ser multado, ter pontos, e esses pontos gerar, de fato, uma punição para ele, né? Não simplesmente... Agora, o que deve ser mudado no caso do comportamento do próprio motorista, né? Temos o código, as leis, punição em muitos casos, mas o comportamento do motorista, que vem esses números, 150 mortes todos os dias, quer dizer, por dia, 150 brasileiros perdem a vida no trânsito. Tem muito a questão do comportamento, né? Também do motorista, não tem, Cecília? Tem. Na realidade, o Brasil, ele não tem educação de trânsito, tá? Então, vamos começar por aí. A educação de trânsito, ela deveria começar dentro do lar, da família. Ela não começa, por quê? Porque o pai e a mãe também não têm educação de trânsito. Ninguém dá o que não tem. Então, não existe uma educação de trânsito dentro do lar. Aí você espera isso da escola,
a escola também não educa. Apesar de o nosso código estar lá, escrito que precisa da pré-escola até o superior, não existe essa educação. E aí vai para a adolescência. Nós não temos nenhuma instituição que possa educar, muito pelo contrário, o social deseduca. E aí a gente esperava um pouquinho da instituição autoescola, da instituição que forma o motorista, piorou. É muito rápido e não é levado a sério. Mesmo que agora tem que colocar o dedinho lá, eu já vi muita gente colocar o dedinho e assistir televisão. Né? Então, também não é levado a sério. Então, agora eu te pergunto, aonde o jovem tem essa educação? Ele não tem. Ele não tem essa educação, então tem que ser através da punição. A punição, infelizmente, ela não educa. Ela muda o comportamento na frente do agente. Mas se o agente não tiver, se o agente de trânsito não tiver presente, ele não muda o comportamento, tá? Para mudar o comportamento através da punição, até acontece, mas demora muito tempo, tá? E teria que haver educação. Então, assim, se hoje caísse a lei de obrigatoriedade do cinto de segurança, eu acredito, sim, que algumas pessoas continuariam usando, mas a minoria. Por quê? Porque não tem educação junto. Então, o que a gente precisa é um trabalho de base no Brasil. E como estava dizendo o doutor, o que acontece? A gente não tem os educadores. Então, a gente não tem educação, mas também a gente não tem os educadores. Quem vai educar? Então, Cília estava colocando, jovem não tem essa educação que deveria começar na escola. E são eles que estão morrendo, né? A gente sabe que nessa faixa entre 18 e 24 anos é o segundo motivo de morte entre os jovens, atrás apenas de homicídio, que é um absurdo, né? Como que deveria, de repente, funcionar essa educação, doutor Henrique, na escola, como ser tratada em todas as disciplinas, então física deve falar disso. A gente chama de transversal, de educação transversal. A matemática ensinaria trânsito, a língua portuguesa ensinaria trânsito, educação física ensinaria trânsito, a própria física seria ótima para ensinar trânsito, mas aí os professores alegam que eles não sabem ensinar. Como eles vão ensinar o que eles também não sabem? Isso já está se arrastando há 20 anos e a gente perdendo 150 pessoas por dia. E o dinheiro que o governo perde em hospitais, em aposentadorias, tudo, como é que fica isso, doutor? Eu acho que a questão, como a doutora está dizendo, que a educação, né, nós precisamos de educadores. Então, eu acho que o Estado tem que levar a sério o Código de Trânsito Brasileiro, assim como leva a sério os outros institutos legais. Então, na minha opinião, tem que ser matéria, pelo menos matéria acadêmica, porque você precisa formar profissionais para formar opiniões, para formar debates. Aqui, como nós estamos debatendo, é necessário que isso aconteça a todo momento, em todos os lugares. Você precisa ter advogados especializados em direito de trânsito, você precisa ter juízes, embargadores, profissionais que trabalhem nos órgãos de trânsito também com conhecimento, psicólogos, médicos, todos, com formação. Engenheiros. Com formação. Porque como é que eles vão trabalhar naquela área, desenvolver uma ideia, fazer um político que quiser fazer um anteprojeto de lei, ele precisa de um assessor no direito de trânsito. Mas cadê essa pessoa? Quem estudou direito de trânsito, ou estuda por conta, ou faz o seu trabalho, ou você não tem pessoas suficientes para atender a demanda. Olha, eu queria aqui trazer, né, uma frase do antropólogo Roberto da Mata, justamente sobre esse assunto, que ele estuda muito esse assunto, é muito interessante. Ele diz o seguinte: na rua, a democracia e o bom senso se invertem. A maioria descobre, sob pena de ser agredida ou até perder a vida, que aquele espaço pertence apenas aos que estão dentro de seus respectivos veículos ou montados em sua moto. Quer dizer, o que acontece com o ser humano quando ele entra dentro de um carro ou sobe numa moto? Muitos parece que pedem, né? O ser humano, quando ele se veste de lata, ele se sente mais potente. Por quê? Porque o carro nada mais é do que a continuação do corpo. O que ele me dá? Ele me dá uma proteção de lata e ele me dá velocidade.
né? Então, parece que eu perco a minha identidade quando eu estou, a mulher do carro verde. Eu não sou a mulher do carro verde, eu continuo sendo a Cecília, o pedestre, o motorista, mas existe essa falsa proteção. Então, a pessoa que entra lá, ele se sente assim, ele se sente impune, ele pode fazer as coisas, pode violar leis, ele pode correr, igual nós tivemos a semana passada, um acidente absurdo que matou aí um pai de família que passou num farol vermelho. Quer dizer, o que é aquilo? Ele entrou dentro de um carro. E eu já fiz já fiz alguns estudos que quanto maior o carro, mais ele se sente super-homem, né? Super-homem. Ou quanto mais caro o carro, ele também. Na própria estrada, você vê quem quer pedir passagem, quem avança em cima de você, são os carros grandes e os carros caros. Por que isso? Agora a gente volta para a educação, né? É pegar esse motorista e colocar ele na situação de pedestre. Ele acabou de descer daquele carro, ele virou um pedestre. Olha, o Regis Almeida comenta o seguinte, se não seria o caso também de implantar um dispositivo que obrigue a fivelar todos os cintos para que o carro, para poder dar partida. Quer dizer, colocar a responsabilidade também um pouco aí também no fabricante. No fabricante, né? Não eu acho só que nós temos vender tecnologia carros. para muita coisa, né? Muitas vezes as pessoas perguntam, por que você produz um carro que anda 300 por hora, senão a gente não tem estrada para isso, né? Por que não se coloca aí um chip que limite o próprio veículo para que não atinja essas velocidades excessivas, né? Então, quer dizer, a tecnologia está aí acho que para ser usada para colocar, né, à disposição da segurança das pessoas. Mas é importante que as pessoas entendam que todo mundo é pedestre, todos. Né? A todo momento nós somos pedestres. Depois você, em determinado momento, vai ser motorista, em determinado momento você vai ser pedestre. Então, o respeito tem que existir sempre. Essa coisa da pessoa entrar no carro para que se transforma, realmente é fato. Às vezes a pessoa fora do carro, ele ajuda uma pessoa a atravessar a rua, ele é todo educado. Quando ele entra no carro, ele não dá passagem para ninguém, não importa se é uma mulher, se é uma pessoa de idade, se é uma pessoa com menos habilidade. Sabe, as pessoas disputam espaço no trânsito, disputam habilidade, querem se mostrar mais hábeis que os demais. E ali não é para isso, ninguém quer ser melhor ou pior do que ninguém. Nós estamos ali na mesma situação, naquele trânsito, querendo ir trabalhar, querendo ir para casa, e tem pessoas com mais capacidade de dirigir, com mais habilidade, com menos, outros com mais rápido, mais devagar, mas temos que respeitar a todos. E dentro do carro parece que as pessoas esquecem também de dar exemplo para os filhos, né? Não tem nada mais terrível do que ver ali alguém cometendo uma infração ou não para na faixa para deixar. Você olha dentro do carro, está ali a criança dentro, não é possível que está dando esse exemplo. Existe uma grande discussão a respeito disso também entre os educadores, entre os psicólogos, porque a gente teria, assim, a atual realidade teria que se inverter e teria que se inverter rápido, né? E é um sonho que a gente comece a educar nossas crianças e que as crianças possam educar os pais, porque não existe essa educação dos pais para o filho, porque o pai não tem, o pai não recebeu, então não existe. Então ele passa por farol vermelho, ele sai da festa bêbado, ele pega aquele carro e ele leva os próprios filhos para casa, ele avança o semáforo, ele avança na velocidade, é esse o exemplo que ele dá para o filho. Então, a gente espera que possa inverter, que se as escolas começassem a educar a criança poderia chamar a atenção do pai. Um exemplo de que isso é possível, sim, é, por exemplo, a reciclagem, que muitos pais não tiveram, né, essa educação. Exatamente. E hoje os filhos vão lá e cobram do pai, quer dizer, é possível. Vamos fazer uma pausinha aqui na nossa conversa e a gente volta já. Não saia daí.
Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje nós debatemos a segurança no trânsito. Recebemos Cecília Bellina, psicóloga especializada em psicologia do trânsito, e Henrique Serafim Gomes, advogado especializado em direito de trânsito. O Brasil é um dos países com maior índice de mortes no trânsito em todo o mundo. São 150 por dia. E a justiça começa a levar ao banco dos réus quem mata ao volante. O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que o empresário Marcelo Alves de Lima, que em 2011 provocou um acidente que matou Carolina Santos, irá a júri popular. Ele estava embriagado e dirigiu um Porsche em alta velocidade. Foi a mesma decisão da Justiça do Paraná no caso do ex-deputado estadual Luiz Fernando Ribas Carli Filho. Em 2009, ele matou 2 jovens ao dirigir em alta velocidade. O Tribunal do Paraná decidiu por unanimidade, agora, recentemente, que este caso é duplo homicídio doloso eventual e que deve ser julgado pelo Tribunal do Júri de Curitiba. O júri poderá ser pautado para os próximos meses já aqui em Curitiba. Nesses casos, o julgamento por júri popular pode reduzir as chances do motorista sair impune. Mas para alguns consultores de trânsito, só isso não basta para diminuir as mortes nas ruas do país. Esse consultor que ajudou a criar o Código de Trânsito diz que apesar do endurecimento da lei seca em 2013, permitindo a punição dos condutores embriagados, mesmo sem o bafômetro, é o comportamento dos juízes que precisa mudar. Os juízes, eles não dando a devida atenção de que isso é realmente um crime e tratar de forma mais dura essa lei, nós não vamos obter resultados. Nós vamos continuar matando pessoas nesse país. É um dos países de maior índice de mortes em trânsito no mundo. A violência no trânsito no Brasil mata por dia pelo menos 150 pessoas e deixa 1.600 inválidas. Em uma década, o número de mortes em acidentes cresceu quase 40%. Esta psicóloga diz que o motorista tem que mudar a postura no trânsito. Tem pessoas que realmente acham que parece até que não são pedestres e que nunca vão precisar sair do carro. Até eu falo, se posicionem como pedestre para vocês poderem enxergar o outro lado. Queria que vocês comentassem aí a posição do especialista, dizendo que a punição ao motorista não é o suficiente, é preciso que os juízes mudem o comportamento, doutor Henrique. De fato, assim, mas a gente tem que entender que a lei também, o juiz ele segue o que determina a lei. Hoje, a pessoa que dirige sob influência de álcool, ele tem o benefício da Lei 9.099, ou seja, ele pode ter uma pena alternativa, a suspensão penal, então dificilmente ele vai ser preso. Pela questão de que a pena mínima permite que ele tenha esses benefícios. Então, teria que mudar a lei, aumentar a pena para que ele perca esses benefícios. Porque não dá para culpar o juiz, porque o juiz cumpre o que está na lei. Então, se você aumentar a pena, aí o juiz realmente vai poder condenar aquela pessoa. Hoje ele não pode condenar, porque a lei gera benefícios legais para ele. Então, mas eu posso dizer o seguinte, pela experiência minha, muitas pessoas hoje que acabaram passando por esse constrangimento de serem pegos numa lei seca, serem indiciados criminalmente, foram presos em flagrante, tiveram que pagar fiança, foram diante de um juiz, 90% das pessoas mudam o seu comportamento. Então, é importante que seja criminalizado também outras questões, que nem foi colocado agora na reportagem, as pessoas que estão sendo levadas a júri popular. Mas eu acho que não precisaria matar as pessoas para ser crime. Eu acho que o excesso de velocidade, podemos colocar aí acima de 75%, já ser crime. Não precisa matar ninguém. Mudar esse comportamento antes de chegar ao crime. É um absurdo, né? Ter que mudar um comportamento, passar esse constrangimento para mudar um comportamento básico, um comportamento que você deveria aprender com 2 anos de idade, porque o bebê é um pedestre, o animal é um pedestre. Você pôs o pé fora da sua casa, você está no espaço público, você é um pedestre. Então, hoje você pega uma pessoa dirigindo, que tomou uma cerveja a 30 por hora, ele vai responder o crime.
Agora, aí passa ao lado uma pessoa dirigindo a 200 por hora. Ah, mas ele não tomou nenhuma cerveja. Então não é crime? Como não? Você dirigir a 200 por hora, você já está colocando em risco a sua vida dessas pessoas. Então, você já está cometendo um crime. Então, precisamos mudar um pouco a lei para ajudar o Poder Judiciário a incriminar essas pessoas. É uma dificuldade muito grande hoje de você condenar essas pessoas que matam, que atropelam, que cometem essas atrocidades. Agora, pelo visto, hoje em dia não é só o álcool que tem feito do veículo uma arma, né, Cecília, doutor Henrique? Hoje em dia a pessoa está ali no celular também, é uma fração de segundo quando perdeu a atenção, causa um acidente. Que absurdo. Para dirigir, você precisa de toda a atenção, né? Às vezes, até quando está chovendo muito, até a gente recomenda desligar a rádio, não fazer nada extra. Agora, o celular, além de você estar com uma mão fora do volante, você está prestando atenção numa outra conversa, por mais básica que seja essa conversa, você está ligado a uma outra história, a uma outra pessoa. Tá? Ou às vezes trabalho e tal e coisa, é lógico que você tira a atenção do trânsito. E dizem matérias, tanto pesquisas, que é mais perigoso você estar ao celular do que você estar embriagado, né? E parece assim que o celular, mas é uma coisinha tranquila, eu estou aqui digitando, eu estou aqui falando e pode. Não pode, você pode matar pessoas, você pode deixar pessoas aleijadas, você pode machucar pessoas. Então, tem que tirar, entrou no carro, desliga o celular ou começa a se controlar para ver os recados quando chegar ao destino. É importante dizer que nenhum motorista tem competência para infringir uma norma legal. Muitas vezes a pessoa fala, eu falo no celular, mas é rapidinho. Eu passo no farol vermelho porque não está vindo ninguém. Não, você não tem essa competência, você não tem esse direito de infringir uma norma legal por uma conveniência sua. Não, exatamente. Você tem que respeitar. Se falou que não é falar no celular, não é falar no celular, ponto. Olha, o Paulo traz aqui, o Paulo Margutti Pinto aqui de São Paulo, uma questão interessante, né? Porque ele fala o uso de segurança, cada um lá dentro do seu veículo, individualmente, e nos ônibus, né? Que é aquele ônibus lotado ali, sem respeito à população, as pessoas também não deveriam estar ali com o cinto de segurança? Sentadas, todas, né? Exatamente. Deveriam. Não, mas para começar, né? não tem cinto o ônibus. Né? Porque só tem cinto o ônibus intermunicipal. O ônibus municipal não tem cinto, né? Então, já é um absurdo isso. Agora, cadê a educação do motorista de trânsito? Às vezes ele não tem educação para parar num ponto, para respeitar uma pessoa mais idosa, e ele também não tem educação para aquele tipo de transporte. O motorista profissional, ele tem aí, a habilitação dele é um pouco mais longa, mas é muito pouco para ele carregar 50 vidas. Sem dúvida. Ele ser responsável por 50 vidas. O motorista de táxi, o motorista de ônibus, ele tinha que dar o exemplo às pessoas. Ele é um motorista profissional. O que diz o código? O grande é responsável pelo pequeno, mas isso não acontece na lei. Olha só, nós estamos chegando brasileiro. Ao final do programa. Uma última questão aí. Uma última questão, avaliação que vocês fazem do nosso curso, né, de condutores. O que poderia mudar aí também para ajudar? É eficiente? O nosso curso de condutores, ele não é eficiente, até porque não há uma fiscalização. Hoje, como a própria doutora colocou, muitas vezes a pessoa não faz esse curso, ele vai lá, pega o diploma, existe muitas facilidades, porque não há uma fiscalização nos cursos de formação de condutores. Então, faz o curso para tirar carta também e basta. Sempre existiu. Isso é uma coisa que existe historicamente com o Detran, sempre existiu facilidades, e isso vai se instituiu já, parece que é uma coisa, que é uma regra, né? Isso tem que ser fiscalizado, isso tem que ser batido, isso tem que ser olhado, porque enquanto não houver essa educação, esse curso de fato, as pessoas não passarem por isso, nós não vamos formar bons condutores. Eu vou mais longe ainda. O nosso curso para tirar a habilitação, ele não ensina a dirigir, ele ensina a passar no exame. Só isso.
E nós também temos muitos acidentes, muitas perdas por falta de perícia, por falta das pessoas aprenderem a dirigir antes de pegar um carro. Então, ele é tão básico que não dá tempo de ensinar ninguém a dirigir. Quando muito, a passar no exame. Eu acho que a gente precisaria começar a mudar por aí, né? Essa é a base. Obrigada pela participação de vocês aqui agradeço. hoje e até uma próxima. Obrigada. JC Debate está terminando, nosso portal de conteúdo. Você pode ver quando quiser os nossos programas anteriores. 12h30, eu espero você com um novo assunto. Até lá.